Boa tarde a todos. Eh, Muito bem-vindos ao webinar de Docware, patrocinado pela RCS. O meu nome é Jorge Cardoso, sou diretor de desenvolvimento de negócio na RCS. E vimos aqui neste webinar, a RCS em parceria com a Ricoh, apresentar a solução de gestão documental Docware e, mais especificamente, como é que esta pode apoiar a nível dos processos financeiros, processos da área financeira. A nossa equipa está aqui composta não só por mim, como também pelo César Foix, que é o nosso responsável técnico do DocWeb, nossa diretora financeira Ana Mateus, que vai aqui participar também numa sessão de perguntas e respostas, e temos aqui o Senhor Sofiano, que é representante da DocWare através da Ricoh. A RCS, que, para quem não conhece, já está no mercado angolano há mais de 20 anos. Né? Conseguem-me ouvir bem? Bem? Ok. A RCS, que está no mercado angolano há mais de 20 anos, ok? Desde 2004, começou a sua atividade na área de printing. Leasing de impressoras foi a atividade na qual a RCS foi pioneira no mercado angolano. Neste momento, evoluiu para mais 3 unidades de negócio e conta com mais de 300 colaboradores. As outras 3 unidades de negócio, contamos com o IT Data, que é uma unidade na qual comercializamos material informático e vendemos sistemas e soluções, como a que estamos a apresentar agora. Temos outra área dedicada ao banking, portanto, equipamentos de automação bancária, equipamentos de contagem de notas, moedas. E, por último, temos a área do Energy, na qual lidamos com soluções energéticas, falamos do UPS, geradores, sistemas fotovoltaicos e também a manutenção de sistemas de dispensação de combustível. Ok. Nesta apresentação vamos falar de Docware, e Docware também está muito bem cotado a nível de representatividade mundial, portanto conta com mais de 20 mil clientes em mais de 100 países e mais de 900 mil utilizadores. Portanto, a nível de manutenção da solução e evolução da solução, é algo que estamos em muito boas mãos, pois a solução está espalhada um pouco pelo mundo. Ok? Docware é uma solução de gestão documental. Então, as soluções de gestão documental são soluções que lidam com documentação não estruturada. Portanto, falamos de e-mails, PDFs, portanto, tudo o que são documentação que nós recebemos e que não tem uma estrutura pré-definida. Pode vir de formas diferentes. Uma carta, uma fatura pode vir de forma diferente de diferentes recipientes. Portanto, o que uma gestão documental faz é que pega em toda esta documentação não estruturada, trata, indexa esta solução, lida com a classificação, o roteamento desta documentação e os circuitos de aprovação e validação, e depois acaba por, acaba por transmitir isto em resultados a nível de documentos indexados e pesquisáveis, a nível de informação como reportes, integração com outras aplicações. Portanto, este tratamento de documentação não estruturada é essencialmente o core dentro daquilo que é um sistema de gestão documental. Ok? Aquilo que nós vamos falar hoje está muito focado na área financeira. A gestão documental pode ser implementada em várias áreas das organizações. Podemos estar no RH, na parte logística, parte contratual. Neste caso em particular, vamos nos focar na área financeira, não vamos dispersar muito. E dentro da área financeira lidamos com vários desafios. Coisas como pagamentos atrasados, duplicados, problemas com auditorias, cumprimento fiscal, ter relatórios fiáveis, atempados, a questão de controle de custos, ter informação organizada para tomada de decisão, não haver enganos e erros na digitação da informação e também o tempo associado a termos de procurar a documentação. O caso que nós vamos falar hoje, e vamos fazer uma demonstração, portanto, neste momento, esta apresentação vai passar por uma demonstração e após uma entrevista com a nossa diretora financeira. O que nós vamos falar hoje é da jornada do César. Portanto, o nosso responsável técnico, neste momento, vai converter-se num responsável para a área de compras. E o César, como responsável da área de compras, lida aqui com vários desafios.
com e-mails, muitos e-mails, muita tarefa manual. Ele tem de ir à impressora, imprimir, carimbar, arquivar. Tem muita digitação manual. Para uma área tão sensível quanto esta, gera erros e estes erros são críticos para o negócio. Tem de lidar com processos de aprovação, que muitas das vezes também passam por muitas interações físicas, manuais, que acabam por perder demasiado tempo. Nós vamos passar a seguir para uma demonstração e eu gostaria que durante o processo de demonstração, caso tenham questões, escrevam-nas dentro do chat, e nós, no final da apresentação, durante o processo de perguntas e respostas, iremos responder a cada uma das questões. Teremos uma sessão mais interativa em que iremos responder a cada uma destas questões. Portanto, vamos iniciar agora uma demonstração falando do cenário do César como gestor da área de compras. Portanto, o César, aquilo que lhe dava tipicamente no seu dia a dia era com um conjunto de e-mails com faturas de diferentes fornecedores, que é o que nós estamos a ver neste momento aqui, que é a sua inbox com um conjunto de e-mails e faturas de fornecedor. A sua atividade normal envolvia pegar em cada um destes e-mails, guardar o documento, teve de criar uma estrutura de pastas, de faturas de fornecedor, contratos, etc. Guardar cada um destes documentos, eventualmente imprimir os mesmos, tinha de os registar a seguir, tinha de os classificar e colocar em pastas, etc. Portanto, é um trabalho muito físico, muito manual. Aliás, por isso é que vimos a imagem de um César em forma, porque estava de um lado para o outro, sempre a ir atrás da impressora, atrás do chefe, etc. E neste momento temos um César que está um bocado mais robusto, ganhou mais uns quilos, porque neste momento não precisa de fazer uma atividade tão laboriosa. Portanto, o César neste momento já não precisa de andar de um lado para o outro, ele pode perfeitamente selecionar aqui este conjunto de e-mails que tem e arrastá-los para uma pasta, para a pasta faturas de fornecedor. Ao arrastar estes e-mails para esta pasta, existe um mecanismo por detrás do DocWare que acaba por automaticamente indexar esta documentação. Portanto, aquilo que nós estamos a ver é em tempo real a documentação que o César arrastou dos e-mails para a pasta a ser indexada. Neste momento está tudo com o estatuto de novo, mas ao longo do tempo vão aparecendo novos dados. À medida que o motor de indexação vai decorrendo, toda a informação daqueles documentos que são não estruturados estão a ser lidas através de um processo de inteligência artificial e, através deste processo, eles vão registar a informação. Portanto, aquilo que nós vemos é que aqueles documentos que estavam com o estatuto novo passaram a estar com o estatuto de indexado. Estes documentos todos foram indexados de forma automática, portanto, não houve nenhuma ação manual por parte do César. Aquilo que nós vemos aqui são os metadados, a indexação decorrida, no qual obtemos o número de documento, toda a informação que achamos relevante, número de documento, o nome fiscal, portanto, a US Deal, neste caso, a data do documento, a data de vencimento, o valor total, portanto, toda aquela informação que seria necessária de um colaborador indexar manualmente. Portanto, todo este processo foi feito de forma automática. Mesmo que exista a necessidade de modificar alguma coisa, portanto, vemos aqui o valor total, o César pode apagar e não é necessário escrever manualmente. Portanto, o César pode pegar em cada um destes campos e pode ir buscá-los diretamente ao documento e todo este processo acaba por limitar aqui erros de indexação. Não são a limitar erros de indexação, como estão no processo muito mais célere. Ok? Portanto, isto que nós vimos foi a documentação indexada, mas nós precisamos que esta documentação percorra aqui um circuito dentro da organização. Aquilo que foi definido foi um workflow no qual toda esta documentação gera uma tarefa. E este workflow, nós estamos a ver agora neste momento o que decorre por detrás, definimos a título demonstrativo um workflow bastante simples, no qual as faturas acima de 1 milhão de kwanzas vão para a validação do diretor financeiro, as faturas que estão abaixo de 1 milhão de kwanzas vão diretamente à contabilidade para registro. Portanto, dentro daquelas faturas que nós passamos para a gestão documental, existem um conjunto de faturas abaixo de 1 milhão de kwanzas, mas existe esta fatura aqui da US Steel que está acima de 1 milhão de kwanzas.
E aquilo que nós vamos seguir é o que é que acontece quando o César valida esta fatura e os dados de indexação, confirma, o que acontece a este processo a seguir. Portanto, a tarefa do César ficou validada, ficou realizada e, neste momento, deu sequência, de acordo com o fluxo definido, para o diretor financeiro. O diretor financeiro, neste momento, encontra-se de viagem, e não tem acesso ao computador, portanto, aquilo que nós vamos mostrar é como é que o diretor financeiro pode, através do Docware Mobile, aceder da mesma forma às suas tarefas. Portanto, o diretor financeiro recebeu uma tarefa derivada daquele fluxo de aprovação, e nesta tarefa, ao aceder, tem acesso à fatura e pode verificar o documento digitalizado. Dentro do documento, como podem ver, existe um carimbo, que é o carimbo do César, ou seja, isto é, se o César escrevesse algum comentário, também apareceria aqui. Portanto, isto é a validação do César, que aparece já dentro do próprio documento. Após validação do diretor financeiro, este tem decisões a tomar, que neste momento baseiam-se apenas em aprovar e reprovar, e o aprovar e o reprovar depois seguem de diferentes fluxos. Ao clicar em aprovar, a título de exemplo, o diretor financeiro pode escrever aqui algum comentário, e este comentário aqui será proceder ao pagamento de forma imediata, por exemplo. Ok? Isto ainda dentro do Docware Mobile, portanto, pode dar esta aprovação, dar sequência, e ao dar continuidade a isto, irá parar a próxima etapa do percurso. Esta próxima etapa do percurso é na área de contabilidade, no qual é necessário realizar um lançamento contabilístico. Portanto, aquilo que nós vemos aqui aparecer é uma tarefa que estará reservada à área de contabilidade, com as faturas já aprovadas e já validadas. A tarefa da área da contabilidade, que ficou definida, é de classificar as faturas a nível de centro de custo e código analítico. Esta classificação é feita através de uma integração direta da Primavera. Portanto, os campos que nós estamos a ver aqui para seleção estão diretamente da Primavera. E neste caso estamos a integrar com Primavera, mas podíamos integrar com qualquer outro ERP. Mas já temos a integração com Primavera definida. Portanto, centro de custo e código analítico são dados obtidos diretamente do Primavera para registro. Portanto, também não existe aqui a possibilidade de existir algum engano, algum erro de digitação. Ao confirmarmos nesta etapa, a fatura vai diretamente para registro no Primavera. Mesmo aqui dentro da gestão documental, nós podemos ainda ver o histórico dentro daquele processo que foi indexado. Nós podemos verificar todo o circuito, ou seja, se alguma vez for necessário pesquisar e validar o que é que aconteceu com este processo, conseguimos ver a altura em que foi iniciado, a altura em que foi concluído. Portanto, não existe aquela desculpa de que não vi o processo, não reparei. Portanto, a partir da altura em que um utilizador abre o processo, portanto, fica marcado até à altura em que este é concluído. E toda a informação do histórico fica aqui registada, inclusive o número da fatura que vai ser utilizado na Primavera. Nós vemos aqui, mesmo nos campos, vemos agora aqui o número de registro Primavera e vemos aqui o número da fatura que veio diretamente do ERP a nível de registro. Portanto, vemos que é a fatura FAF 2026, registro 301, e é esta mesma fatura, este número foi obtido Primavera, que nós vamos agora poder verificar diretamente a partir do Primavera. Portanto, neste momento estamos a aceder ao Primavera. Vamos verificar aqui o registro. E então, nós podemos ver US Steel, o fornecedor, o valor, é 1.059.000 kwanzas. Portanto, todo este registro foi feito automaticamente. Com isto, nós verificamos o número de passos que foram poupados, ou seja, a eficiência do processo, que numa situação com um volume de faturas grande teria de ser feito por múltiplas pessoas, e a quantidade de potenciais erros manuais, de digitação manual, que podem ser evitados com este processo. Portanto, o César, que antes estava com as mãos na cabeça, neste momento está sorridente, porque esta implementação desta solução trouxe-lhe vários benefícios.
Portanto, tem aqui capturas automáticas com indexação inteligente, uma integração com o Primavera e os fluxos de aprovação todos automatizados. Portanto, toda aquela atividade manual que o César tinha de fazer, eh, passa a ser feita de forma ou automática ou semi-automática. Ok? Ainda mais, posso mostrar aqui outra característica que é a pesquisa da documentação dentro do Docware. Portanto, uma das situações, uma das características-chave dos sistemas de gestão documental é a pesquisa da documentação. Nós não sabemos onde é que está o documento. E um dos grandes problemas dos processos manuais é andar à procura das pastas e da documentação, e as empresas perdem muito dinheiro à procura disto. Aquilo que o César neste momento está a fazer é procurar por uma palavra que está dentro da fatura. Ele pesquisou por steel e, como podem ver, está marcado amarelo todo o sítio onde aparece steel. Portanto, se nós não sabemos o número da fatura, não sabemos o fornecedor, mas sabemos alguma característica daquele documento, o DocWare, ao indexar, temos uma pesquisa full text que nos permite pesquisar a qualquer palavra dentro da documentação. E isto facilita muito todo o processo de pesquisa de documentação e tudo aquilo que é o custo inerente da empresa de andar à procura dos documentos, recriar os documentos às vezes quando necessário, deixa de ser um cenário tão crítico para as organizações. Portanto, em sumário, esta é a nossa viagem aqui do César como responsável das compras. Queríamos fazer aqui uma demonstração muito sucinta, mas que mostre um circuito completo e mostre aqui as funcionalidades do Docware. Eh, e gostaríamos que continuassem a colocar as questões dentro do chat, que no final vamos dar resposta, vamos ter uma sessão mais interativa. Neste momento, gostaríamos que conhecessem um pouco aquilo que é o dia a dia da nossa diretora financeira, que utiliza o Docware constantemente na sua atividade. E, portanto, eu vou apresentar aqui Ana Mateus. Ana, como estás? Olá, boa tarde, tudo Olá, boa tarde. bem? Boa tarde, Ana. Ana, temos aqui várias perguntas para ti e, portanto, vamos começar aqui pelo teu dia a dia de utilização, ou seja, como é que o Docware, o sistema de gestão documental, integra dentro do teu dia a dia de utilização e como é que transformou a tua atividade diária? Ok, bom, antes de mais, obrigada pelo convite para estar aqui a partilhar a minha experiência e a minha jornada também com o DocuWare. Ah, Tudo começou quando entrei na RCS, encontrei esta ferramenta em uso. Numa fase inicial, ali em 2017, usávamos muito o DocuWare para fazer arquivo digital, muito relacionado mais com processos de recursos humanos e documentos oficiais da organização. Mas mais tarde, talvez por volta de 2020, foi quando houve aqui uma grande mudança de paradigma e começámos a implementar de forma sistemática os primeiros workflows e a alterar aqui os nossos processos. Diria que hoje em dia o DocuWare é uma ferramenta tão importante como o ERP Primavera que nós usamos. Portanto, diariamente, quando chego ao trabalho, abrir o Primavera e abrir o DocuWare é quase em simultâneo. Portanto, para mim, ambos têm a mesma importância e relevância em pontos diferentes, mas igualmente importantes. Portanto, nós temos hoje em dia vários workflows ativos, que têm todos um grau de importância muito grande. Como foi referido aqui na apresentação, existe esta integração com o Primavera, uh, esta integração de tudo o que é centros de custo, contabilidade analítica, clientes, fornecedores, o que nos permite aqui garantir um maior controlo e consistência na qualidade da informação, porque sempre que é feita uma indexação ou mesmo uma integração dos documentos que são gerados no Primavera,
Portanto, também é outra característica importante. Todos os documentos que nós geramos dentro do ERP, faturas, notas de crédito, na área de financeira, mas depois também no armazém, as guias de remessa ou nos recursos humanos, os recibos de vencimento, tudo é integrado no DocuWare de forma automática. Portanto, não há aqui a intervenção humana. O documento é gerado e é integrado no Primavera. E aqui, havendo esta ligação entre as duas plataformas, entre os dois sistemas, seja nesta integração dos documentos, seja quando nós vamos fazer indexação de outros documentos diretamente no Primavera, desculpa, no DocuWare, de documentos que vêm de fora, há esta garantia da qualidade de informação, porque somos obrigados a selecionar entidades que já existem criadas no ERP. Portanto, aqui tem também aqui esta vantagem no dia a dia. A nível de workflows, gostava de destacar aqui o workflow do pedido de pagamento, que é um workflow que percorre várias fases e tem aqui vários interlocutores e que continua a ser, foi o primeiro a ser implementado e continua a ser aquele que tem maior relevância no nosso dia a dia, porque nos permite ter aqui a rastreabilidade de todas as validações que acontecem ao longo do ciclo e ao longo das várias fases e das várias tarefas que os interlocutores vão tendo. Aqui permite-nos garantir que realmente houve uma validação da pessoa que tem capacidade para validar, quando é que esta validação aconteceu, o que nos permite depois também acompanhar aqui os SLAs associados às tarefas e associados aos KPIs das várias equipas. Portanto, é muito importante este workflow no nosso dia a dia. E depois, numa fase posterior, este workflow também nos mostra, no caso dos pré-pagamentos, por exemplo, quem é que nos está a dever a fatura, não é? Porque muitas das vezes a área financeira, quando faz um pré-pagamento, depois anda a correr atrás das faturas dos fornecedores e com recurso ao workflow nós claramente vemos quem é que foi a área requisitante e quem é que nos tem que entregar a fatura e é mais fácil para fazer essa cobrança. Aqui já falei sobre os carimbos digitais, não é? Sempre que há este fluxo de aprovação, não é necessário, como o Jorge referiu há pouco, andarmos a imprimir os documentos, a levar para as pessoas assinarem, nós conseguimos ver as aprovações através dos carimbos. Um que eu gostava de destacar, não relacionado com o pedido de pagamento, mas muito importante na área financeira, nomeadamente em auditoria, que nos é sempre solicitado, são as reconciliações devidamente validadas pelo diretor financeiro. As nossas reconciliações bancárias são colocadas no DocuWare e a minha assinatura é um carimbo nessa reconciliação bancária. Portanto, eu já nem me recordo quando é que foi a última vez que tive que assinar um documento para esse efeito ou para outro. Pelo menos tudo o que é interno nós gerimos através do DocuWare. Muito bem, Ana. E mesmo sem estás de andar de um lado para o outro, continuas mais firme que o César. Entretanto, a nível da auditoria, que é o nosso próximo ponto, que é sempre uma dor de cabeça para a área financeira, portanto, juntar a documentação e lidar com os auditores, principalmente quando aparecem as três siglas críticas, AGT. E então, gostaria de saber como é que o DocWare afetou o teu processo de auditoria interno. Obrigado. Pronto. Aqui temos as três siglas da AGT, mas também temos as três siglas da ISO, não é? A RCS também é certificada pela qualidade e também temos auditorias internas e externas aqui na qualidade. Portanto, hoje em dia sofremos várias auditorias. Mas não é assim tão sofrido porque o DocuWare facilita-nos um bocado a vida. Portanto, tanto a nível das auditorias internas como externas, o que nós fazemos é facultar acesso a esses documentos que já estão arquivados no DocuWare. Passa, por exemplo, se for uma entidade externa, por criar um utilizador com um perfil de consulta para poder fazer o acesso.
passa por criar um pequeno guião que mostra a nossa estrutura de arquivo e, eventualmente, pela partilha dos links para facilitar ainda mais o acesso aos documentos. Tem sido uma experiência bastante positiva, na medida em que ainda agora estamos a passar pela nossa auditoria financeira de fecho de ano e os auditores não precisam de estar fisicamente nas nossas instalações. Podem fazê-lo a partir dos escritórios deles, seja em Luanda ou noutro lugar qualquer do mundo, conseguem aceder aos documentos, o que traz aqui muita agilidade ao processo, tanto na libertação das nossas equipas financeiras, dessa tarefa adicional operacional, como para eles que não têm que se deslocar. No que respeita à AGT, nós não temos partilhado acesso ao DocuWare, mas existe uma clara vantagem em ter toda a documentação organizada dentro de uma plataforma de gestão documental. Portanto, basta-nos fazer download para um e-mail ou para uma pen, ou mesmo se tivermos que imprimir documentos porque nos exigem documentos físicos, é muito mais simples localizá-los dentro do DocuWare do que andar à procura de pastas, a fazer fotocópias ou a digitalizar só nesse momento. Portanto, traz aqui também alguma agilidade. Muito bem. Auditores remotos, parece-me bem. E então, a nível de dashboards, a nível de reporting, portanto, hoje em dia as organizações procuram ter o máximo de informação de gestão possível, não é? E à medida que as organizações crescem em dimensão, mais importante ainda torna-se este tipo de informação, porque torna-se mais difícil de gerir o volume. Portanto, como é que esta organização de registros de informação a partir do DocWare permite-nos gerar informação de gestão através de relatórios e dashboards? Bom, nós usamos muito esta ligação do DocuWare para medir os SLAs. Portanto, nas várias fases dos workflows, ficam registadas as datas em que a tarefa nos chega, a data em que nós executamos, e a partir daí vamos medindo o tempo que demoramos a executar as nossas tarefas. O César está a partilhar aqui um exemplo de um dashboard que é usado para medir os KPIs da equipa de tesouraria, em que basicamente o que é feito é controlar a data em que a tarefa chegou ao colega da tesouraria e a data em que ele executou o pagamento. E aqui conseguimos ver se está dentro ou não do SLA. Podemos ver, por exemplo, neste caso, neste mês que estamos a ver, o colega Salvador chegou a 88%, a colega Vanessa tinha aqui 90%, um está dentro do SLA, outro não. Isto depois tem os seus impactos e vai nos permitir perceber também ou ir atrás das situações em que não estamos a conseguir atingir ou a cumprir os SLAs, para perceber o que é que tem que ser melhorado no processo, seja no workflow, seja no paradigma da mentalidade das pessoas. Este é um dos exemplos. Aqui estamos a ver o dashboard da faturação. Há pouco tinha referido que temos essa funcionalidade dos documentos que são gerados dentro do Primavera serem integrados no DocuWare, e aqui é isso que nós estamos, em parte, a controlar, garantir que todas as faturas que estão registadas no ERP estão registadas na GED, que é outro nome que nós damos ao DocuWare, portanto é a mesma coisa, GED e DocuWare. Isto é uma parte do controle que fazemos aqui neste dashboard. A outra parte é garantir que todos os documentos foram enviados. Agora saltaste? Podes voltar? Ok. Aqui, garantir que todos os documentos saíram para os clientes. Como eu disse há pouco, quando há esta integração do DocuWare do Primavera para o DocuWare, pode arrancar um determinado workflow. Portanto, não carece da intervenção humana, mas o documento, ao entrar no Primavera, também o César mostrou isso há pouco, o workflow arranca. E aqui arranca com uma tarefa para a equipa de faturação provar que
encaminhou este documento ao cliente. E aqui conseguimos ver que das 187 faturas que entraram no DocuWare, 185 têm prova de que foram enviadas, e há 2 que não estão com essa prova. Portanto, aqui temos que perceber se mandámos ou não ao cliente, se houve uma falha de cumprimento de tarefa, e também é um dos KPIs que nós acompanhamos da equipa de faturação. Aqui temos este KPI vem de um workflow relacionado com faturação de serviços. Este workflow começa na área do quote, portanto, vem da área da orçamentação. Quando a área da orçamentação registra uma adjudicação de um cliente, entra uma tarefa no DocuWare e depois segue um conjunto de fases até que chega à fase final, que tem que ser faturada. E aqui nós controlamos se a fatura foi ou não emitida dentro do que é o previsto na lei, que são os 5 dias após a prestação de serviço. Este é um caso em que o workflow já começou muito mais atrás, mas tem uma fase que corresponde a tarefas da equipa de faturação e que depois nós vamos medir aqui neste KPI e neste dashboard. Muito obrigado, Ana. Então, faturas com pagamentos esquecidos é algo que deixa de existir. E muito melhor ainda, faturas duplicadas. Mais vale pagar a menos Sim. do que a mais. Portanto, acabamos por resolver estes problemas. Muito obrigado pelo teu contributo, Ana. Continua aqui que nós vamos passar para a sessão de perguntas e respostas e podemos precisar também da tua ajuda para Ok, algumas questões. até já. Até já, Ana. Para além do chat, se tiverem alguma pergunta que queiram fazer por via oral, tem um botão de reagir por baixo e podem levantar a mão. Eu vou responder, eu ou os meus colegas, vamos responder aqui as questões, na ordem que foram feitas. E depois, se desejarem falar, podem usar a ferramenta para levantar a mão e darmos a palavra. A primeira questão aqui, da Leixo Gonçalves, se o workflow é feito mediante a necessidade do cliente ou da organização. A resposta é sim, é absolutamente dessa forma. A implementação de um sistema como o Docware requer que seja feito um levantamento primeiro, ok? Portanto, nós vamos à organização, olhamos para os processos do negócio que se pretendem incorporar, e fazemos um trabalho de consultoria primeiro para fazer o levantamento dos workflows, e depois configuramos a medida do cliente. Portanto, tudo isto é configurável à medida e todas as implementações de Docware são diferentes em organizações diferentes. A segunda questão, Sebastião Vata, se uma empresa já utiliza o Primavera para a sua gestão financeira, qual é o nível de esforço necessário para implementar o Docware? A implementação costuma ser rápida. A minha resposta é que sim, em relação ao Primavera. Porquê? Porque nós já temos os integradores feitos, aliás, como acabamos por demonstrar. Portanto, nós utilizamos aqui na nossa organização, portanto, torna-se mais fácil integrar com o RP Primavera, porque já temos os integradores feitos. Portanto, não impossibilita que haja integração com outros ERPs, pode ser feito, só que há sempre uma primeira fase em que temos de analisar quais vão ser os fluxos de integração, os dados a serem passados, como é que invocamos outra aplicação, como é que recebemos informação. No caso Primavera, já temos praticamente esse trabalho feito. Eu diria que o que leva mais tempo nas implementações de sistemas de gestão documental é simplesmente conseguirmos consertar bem com o cliente qual é o fluxo e quais são os detalhes dos dados, a forma como nos querem organizados, indexados, integrados, etc. É o levantamento basicamente do workflow. Isto é o que leva mais tempo e isto é uma interação entre nós e o cliente. Ok? É esta parte de consultoria que leva mais tempo. Uh, no último lugar, Aleixo Gonçalves questionou: quando os clientes fazem os pagamentos de uma determinada fatura, como o Docware recebe essa informação? Bom, a informação não se recebe diretamente, os clientes fazem de uma forma bancária, mas
vou deixar a Ana responder o que é que acontece aqui a este cenário. Ok. Bom, nós não, na nossa gestão das dívidas dos clientes, nós fazemos dentro do dashboard e depois desculpem, do Primavera, e depois temos dashboards desenhados para fazer este acompanhamento e a partilha desta informação com os clientes. Neste momento não o fazemos no DocuWare, mas até pode ser uma sugestão de melhoria a pensar. Neste momento, a solução que nós usamos são os dashboards em Power BI e que também são partilhados com os clientes. Ok? Se sentirem que precisam de mais detalhes, alguma resposta, alguma questão, levantem a mão e podemos dar-vos a palavra para os detalhes da questão em si. Auxílio Narciso, o DocWare tem um sistema integrado para o apuramento dos impostos? Se sim, como se processa? O Docware em si é configurável. Ele próprio não é um ERP, ok? Portanto, o Docware é um sistema de gestão documental e o objetivo, conforme indiquei de início, é tratar de documentação não estruturada. Não é propriamente um ERP para fazer o apuramento dos impostos. O apuramento dos impostos é feito pelo ERP. Agora, em todos os componentes dentro desse fluxo, se houver documentação envolvida, o Docware pode utilizar os seus fluxos e o registro desta documentação para os estruturar de uma forma que vocês possam usar esses dados. Ok? Mas o apuramento em si tem que ser feito do lado do ERP. Ana, não sei se queres acrescentar alguma coisa a isto. Sim, é isso mesmo. Depois nós usamos o DocuWare para fazer a gestão do arquivo, da prova documental, dos pagamentos e a gestão do pedido de pagamento dos impostos, mas o apuramento, todo ele é feito dentro do ERP. Obrigado. Sebastião Voata, este tipo de solução também pode ser adotado a empresas que ainda não digitalizaram totalmente os seus processos financeiros, ou é necessário já ter uma estrutura muito organizada para começar? Não é necessário ter uma estrutura já muito organizada para começar. Algumas, para determinadas organizações, consoante o tipo de processo a digitalizar, pode ser necessário ou não digitalizar o histórico. Este histórico pode estar presente em papel ou pode estar presente já numa estrutura documental. Portanto, podemos encontrar organizações que já têm em pastas a documentação digitalizada, conforme o César fazia no início, a migração, ou seja, desse histórico é digital, e podemos encontrar empresas que toda esta documentação está em formato físico. E aí carece de algum levantamento para nós termos dentro do projeto de implementação, também uma espécie de mini projeto de digitalização do histórico, em que vamos à organização e vamos com pessoas e com scanners e digitalizamos todo o histórico. Nesse processo, nesse mini projeto de digitalização, o que nós precisamos de apurar inicialmente é o que é que nós vamos indexar, que dados é que vamos indexar e como é que vamos indexar essa informação. Portanto, é preciso fazer essa validação nessa fase inicial. E na sequência desse projeto é implementada a gestão documental em paralelo, que vai digitalizar os novos processos enquanto que o histórico é migrado. Ok? Aleixo Gonçalves, a nível da administração ao mais alto nível, PCA, por exemplo, na empresa, quais são as principais vantagens? Ok. Eu vou dar aqui alguma nota e depois vou dar espaço aqui aos meus colegas, porque eu posso não me lembrar de tudo. Portanto, ao nível da administração, PCA, ok? As vantagens passam por terem visibilidade muito mais facilmente de todos os processos que precisam de aprovar. Uh, uh, uma, Vou dar um exemplo. Eu já implementei sistemas de gestão documental numa Imagesteam, num BNA, por exemplo, em que, no caso do BNA, o sistema de gestão documental
colocava as reclamações bancárias de forma a poderem escalar a nível de criticidade da reclamação e poderiam ir até ao administrador ou vice-governador do BNA e até ao governador. Ok? O que é que acontece? Cada uma destas pessoas nas etapas, um governador, por exemplo, que tem uma reclamação de um cliente bancário que foi parar até a sua secretária, digamos, há uma facilidade em obter a informação de todo o histórico, todo o circuito. Ou seja, facilmente conseguimos pegar e de uma forma mais fácil do que na gestão física, conseguimos pegar e verificar o que é que passou, o que é que aconteceu em cada etapa. Quais são os comentários, qual é a informação que foi associada em cada etapa, qual foi a validação que foi feita, qual foi a documentação que foi anexada, e isto é muito mais fácil de ser realizado a partir de um sistema de gestão documental. Todo este processo de aprovação, face ao físico, também é muito mais célere. Portanto, nós vimos o exemplo na demonstração de um diretor financeiro que encontrava-se fora. Se nós estamos a transitar de um processo mais manual com a assinatura física, que é o mais tradicional, todo aquele processo de aprovação ficaria pendente após a sua chegada, ou então tinha de ser aprovado de uma forma também não estruturada, que era via e-mail, que é difícil de controlar. Há e-mails esquecidos, há e-mails que não foram vistos, que não foram lidos, não foi dado sequência. Então era de uma forma não controlada que esse processo de circuito de aprovação ficaria, que depois fica pendurado em alguma parte dentro do processo e acaba por afetar a eficiência dentro daquilo que é, é mais crítico a estes altos níveis de administração, que é a fluidez dos processos de validação e aprovação, assim como a informação que eles recebem. César, Ana, não sei se querem acrescentar mais algo. César, estás em Consegue-me mute. ouvir? Ok. Estás em mute, Ah, César. bom, Desculpa. eu acho que está Ok. muito relacionado com o que tu disseste, que tem a ver com a transparência da informação, e a garantia da organização dos fluxos, da tomada de decisão. Penso que sejam os mais importantes. César? Responde a pergunta da Aurora e eu complemento a pergunta da Aurora, também complementando outra pergunta anterior, tá? Ok, ok. Ok, vou ver agora. Desculpem, estava em mute. Aurora, olá, integração, migração da documentação do Docware é apenas permitida através dos e-mails ou consegue-se fazer a indexação documental através de outros aplicativos, programas? Não, não é só através dos e-mails, ok? A documentação pode vir de diferentes fontes. Nós vimos aqui o caso dos e-mails, pode ser através de ficheiros diretamente do seu computador. Portanto, este pode ser uma pasta do seu computador e os ficheiros podem ser diretamente importados para o Docware. Pode ser através de um scanner, não é? Diretamente de um scanner para o Docware, e do scanner digitaliza para uma pasta e já tem um fluxo pré-definido mesmo a partir do scanner, pode fazer a seleção deste fluxo diretamente. Vimos através do mobile, por exemplo, em que até podemos tirar uma foto de um documento e, através do mobile, criar um registro a nível de gestão documental. E também pode ser através de outros sistemas. Nós vimos aqui a integração do ERP a nível de dados, mas no exemplo que eu dei do Banco Nacional de Angola, nós tínhamos as reclamações dos clientes bancários que vinham através de um portal. Através de um portal, escreviam num formulário com toda a informação da reclamação e aquela reclamação gerava um registro de documental da reclamação do cliente em si. Ok? Portanto, há diferentes fontes de onde pode ser registada a documentação. Ok? César, a Sim, acrescentar? então, acrescentando aí o que o Jorge falou, então, e complementando quando perguntou Sebastião Boata sobre
adaptado para empresas que ainda não digitalizaram seus processos financeiros? A resposta é sim, tá? A ideia do DocuWare é facilitar a entrada dessa documentação para o sistema, e isso aí já tem 20 anos que o DocuWare faz isso, então hoje, tanto com o CR simples, importação via pasta, diferentes tipos de integrações para que o documento entre da forma mais simples para o sistema e que o usuário ele tenha a menos interação possível para que esse documento seja indexado e depois trazido, ou seja, buscado quando seja necessário. Ou seja, ele tem diferentes formas de fazer essa importação, esse onboarding desse documento, das que falou o Jorge, e também é importante salientar que o DocuWare ele vai facilitar à empresa a transformação digital dos processos. Então, naqueles formulários que são, naqueles pedidos que existem dentro das empresas, o DocuWare já traz formulários que podem ser montados em base da organização e os processos internos da empresa, respeitando esses, e você faz a transformação digital desses processos para o DocuWare. Então, pedidos que são normais dentro da empresa, por exemplo, pedido de pagamento, um pedido de suporte, é, pode ser todos transformados de forma digital. Então, a transformação, o DocuWare é uma ferramenta de transformação digital de toda a documentação física, não? Obrigado, César. Ahm, Mais uma questão. Aleixo Gonçalves, falou-se muito da área financeira, mas o DocWare pode funcionar também para outras áreas e tarefas dentro da organização, seja ela técnica ou outra qualquer. Certo? Exato, já foi respondido. Só para dar aqui mais alguma nota relativamente às diferentes áreas, é muito utilizado a nível de recursos humanos e também a nível de gestão de contratos, e também a nível de negócio em várias áreas. Existem áreas de negócio que, pela sua característica, têm muito processo documental dentro do seu negócio em si, o seu core business. Um dos exemplos é seguradoras. Seguradoras lidam com muita documentação a nível de sinistros, por exemplo, se estamos a falar a nível de saúde, toda a documentação hospitalar, a documentação da clínica, as faturas, etc. Portanto, toda esta documentação faz parte do processo de negócio. Não é uma área de suporte, não é de recursos humanos, não é financeira, é a própria área de negócio que necessita deste suporte da gestão documental. Portanto, independentemente da área em si, o facto de existirem processos documentais que necessitam de ser otimizados é uma função para uma ferramenta de gestão documental. Ou às vezes até que haja necessidade de algo que possa ser estruturado e possa passar por um workflow. Um exemplo é os formulários do lado do DocWare, ou seja, nós, se temos aqui, imaginemos um pedido para uma compra, nós temos um formulário que podemos implementar e esse formulário gera um workflow. Portanto, não é uma documentação que tivemos de digitalizar, mas é algo que, em vez de alguém escrever um e-mail, algo que pode ser esquecido, é não estruturado, não fica catalogado e acompanhado. Temos um formulário que definimos dentro da organização, um formulário de pedido de férias, outro tipo de formulários, que são tipificados dentro do DocWare e geram um fluxo, que depois este fluxo é acompanhado, tem alertas, pode ter SLAs de resposta, tudo isso. Portanto, este pode ser alargado para várias áreas que necessitem de estrutura, registros estruturados e seguimento. Ok? Acho. Exatamente. Todos os processos bem definidos, de certa forma, podem ser colocados dentro dessa plataforma. É importante perceber que também existem ferramentas que estão preparadas para determinadas atividades. Ou seja, a título do exemplo que nós vimos, o DocWare não substitui um ERP. O ERP também já tem por si processos bem definidos e está preparado para determinadas atividades. Não substitui o ERP. Mas tudo o que caia fora do ERP, que envolve documentação e workflows, é algo em que claramente um Docware se enquadra. Também não substitui uma ferramenta de BPM alargada.
embora tenha workflows integrados, ok? Mas encontra-se dentro deste nicho no qual há documentação, existem formulários, existe algo estruturado e algo que necessita de um acompanhamento e de um fluxo de informação, de aprovação e acompanhamento, é algo que, no qual o Docware se enquadra. Bom, esta foi a última questão até agora. Estamos abertos a mais questões. Ok. Nível de serviços gerais, manutenção. Portanto, a nível de serviços e manutenção, portanto, quando diz serviços gerais e manutenção, eu vou aqui indicar aquilo que eu entendo por essa questão. Um, a nível das impressoras, não sei se quer falar, Aleixo. Eu posso dar-lhe aqui a palavra, se calhar torna-se mais fácil. Desculpe, Aleixo. Acho que já deve ter o pedido para ativar o som. Já tem agora. Ok. Obrigado. Tá. Não, eu queria saber, por exemplo, a nível de serviços gerais, por exemplo, viaturas, ar-condicionados, mesmo até imobiliários, que é pronto, secretárias, por exemplo, se nós podemos configurar a nível do sistema, por exemplo, alertas de quando é que um carro, por exemplo, tem que fazer manutenção, de colocar, por exemplo, um tempo de vida num determinado imobiliário que depois já deva ser trocado. Vocês, por exemplo, falaram que no princípio a principal unidade foi a questão das impressoras. Por exemplo, se é possível receber ou fazer a monitorização das impressoras, por exemplo, a nível de tinteiros, por exemplo, se um tinteiro tiver a acabar e a plataforma receber um determinado tipo de alarme, pronto, mais ou menos algo assim. Ok. Por exemplo, a questão eu perguntei a questão dos ar-condicionados. Há, por exemplo, a manutenção dos ar-condicionados, colocar lá vá, Uma como é periodicidade. que, como é que eu digo? Exatamente, olha, X em X tempo tem que fazer e depois, a nível da direção, era possível, por exemplo, uma área ir controlando, saber, olha, faltam X dias para receber ou para fazer aquela determinada tarefa e depois se já foi feito e ter esse controle também. Uhum. Obrigado. Sim. Obrigado, Aleixo. Uhum. Efetivamente, tirando aqui uma exceção, que é as impressoras e o monitoramento, existem ferramentas para isso, porque para fazer o monitoramento de consumíveis, o consumo vai variando, e então existem ferramentas específicas para fazer o monitoramento do consumo das impressoras. E isso não se enquadra dentro daquilo que é a atividade do Docware, mas nós temos uma área de printing e que também pode lhe apoiar nisso, em que existem ferramentas que permitem fazer esse controle e inclusive a RCS até faz a gestão completa disso pelos clientes, ok, para facilitar o processo. Em relação ao restante, a resposta é sim, ou seja, nós conseguimos definir alertas no Docware, ou seja, se nós temos aqui o cadastro de alguma periodicidade e depois é feito um novo registro a dizer, ok, já fizemos a manutenção e é preciso iniciar aqui uma nova periodicidade, isso é algo que pode ser feito. Ok? Pode ser feito até determinado nível, porque depois, se precisarmos de algo mais complexo a nível de intervenções, isso aí já entramos numa área de helpdesk, ferramenta de ticketing. Ok? Mas dentro daquele nível mais elementar que acabou de dizer, que tem uma periodicidade relativamente fixa e depois a certa altura é feita a revisão, a manutenção e é preciso iniciar uma nova periodicidade e um novo alerta, porque o DocWare permite ter esses alertas, a resposta é sim. César, Ana, não sei se querem dar os contributos relativamente a isto. César, não te estou a ouvir. Não sei porquê, mas não estás em mute.
Pois não te consigo ouvir. Não conseguimos ouvir. Mesmo que tires do mute, não conseguimos ouvir. Ok, agora? Agora sim, agora sim. Ah, ok. Troquei o microfone, talvez não seja o ideal. Mas ok. O Jorge está ok, ou seja, ele não vai fazer o monitoramento, a conexão com a impressora, existem ferramentas mesmo para isso. A LCS tem know-how, grande know-how em questões de manutenção, tá? Só de ficha de intervenção, que é o tratamento que a gente dá, temos mais de 100.000 fichas mensais que são transferidas e que têm conexões com várias áreas. Então, por exemplo, print na área preventiva, reativa, certo? Laboratório. E referente a esses alertas, por exemplo, no ar-condicionado, é simples de implementar. E bem falou o Jorge que existem ferramentas que ele não substitui uma ferramenta de ticket, mas esses alertas eles podem ser e são muito usados dentro da RCS, mas eles são mais usados. A gente pode depois com mais calma conversar sobre isso, mas são mais usados para gerar tarefas para as equipes de tratamento, uma equipe de laboratório, quando chega um equipamento, mas o que você falou de, por exemplo, fazer a preventiva, data preventiva, você coloca uma data de seguimento e ele vai te dar e-mails, gerar tarefa para as equipas, então tranquilamente ele pode ser configurado assim e a RCS tem um know-how bem grande nesse sentido em tratamentos de documentos que precisam manutenção. Ok. Ok, ok, obrigado, obrigado. Posso dar o exemplo da área financeira. Nós temos implementado já alguns alertas, nomeadamente naquilo que é a documentação oficial da empresa. Sempre que indexamos documentos oficiais da empresa, alvarás, certidão comercial, seguros, todos os documentos são indexados com uma data de validade. Ao chegar a essa data de validade, não na data de validade em si, mas com o tempo que nós definimos de antecedência, é gerada uma tarefa para a equipa responsável pela renovação dos documentos, para que possa tratar, e depois é acompanhado também pela rastreabilidade desse workflow, se a tarefa foi ou não tratada. Temos também outro exemplo muito simples de que não entra, bom, não está a ser gerido pela nossa plataforma de ticketing, mas que está relacionado com alguns pedidos de suporte internos, que para o efeito criamos um formulário e os pedidos de suporte são submetidos e são tratados também no DocuWare. Isto para os casos em que são situações mais simples. Estou a pensar, por exemplo, num caso de um pedido de suporte ao Primavera, ou um pedido de suporte de um dashboard, que o pedido inicial é submetido por cada um dos utilizadores num formulário dentro do DocuWare e depois é acompanhado aqui também num workflow a execução das tarefas. Alguns casos depois seguem então para a nossa plataforma de gestão de tickets, outros que são de sistemas mais simples são geridos simplesmente no DocuWare. Obrigado, Ana. Última pergunta, neste momento. Uh, Avelino, será que também permite gerir recebimentos de clientes cujos comprovativos de pagamentos são recebidos por e-mail e registrados de forma automática no RP Primavera? Ok? Esta é uma questão que não é simples, mas que pode-se gerar aqui algumas facilidades. O problema é a informação que vem nos comprovativos de pagamentos e a associação desse comprovativo de pagamento à fatura. Ok? Eu vou só dar aqui uma pequena contributo e vou deixar a Ana falar sobre isto, mas a informação que vem aqui nos recibos de pagamento pode ser insuficiente para poder associar a uma fatura em particular, e nós estamos a falar que estes recibos de pagamento, portanto, os comprovativos de pagamento podem ser diferentes, pode ser um bordereau de um banco, e que muitas das vezes vem com informação muito limitada e pode não vir a associação direta à fatura. Ana, gostarias de dar aqui o teu contributo?
sobre esta questão? Assim, esse é o desafio maior que eu estou a ver, é realmente relacionar o comprovativo de pagamento com o documento que o cliente pretende liquidar. Portanto, se calhar teria que haver aqui algumas regras no momento da indexação ou da inserção, da submissão desse comprovativo de pagamento do lado do cliente, algum sistema de identificação dos documentos que pretende liquidar, por exemplo, que depois permitisse fazer esse cruzamento entre o valor que pagou e o valor que está pendente dentro do sistema. Se conseguirmos criar a forma de fazer esta ligação, este mapeamento, acredito que seria um bom desafio para o César ultrapassar. Exato. E eu acho que é um ponto importante, porque eu sei que isto é sempre um desafio aqui na área financeira, mas se calhar eu diria que consegue-se trabalhar isto de forma parcial, se nós, efetivamente, dentro dessa intervenção parcial, conseguimos ter aqui um subconjunto de comprovativos que nos dê a informação suficiente para nós podermos fazer essa associação. Eu diria de que forma universal não é possível, não porque o DocWeb não consiga fazer isto, mas simplesmente porque a informação é limitada para fazer essa associação. E depois existem retenções, às vezes existem retenções mal feitas, etc. E existem pagamentos parciais, existe um conjunto de coisas a acontecer aqui dentro deste processo de, de recebimentos. Sim, vai depender Eh, muito das regras de negócio também Exato. dos clientes, não é? Exatamente. Portanto, mas se calhar num subconjunto de dados que estejam mais ou menos bem identificados, é possível de se fazer, mas a limitação não está do lado do doc web, está do lado do documento em si e a informação que este documento tem. Ok? Francisco Diogo levantou a mão. Vou dar aqui a. Ok? Está permitido ativar o som. Francisco, pode tirar o mute. Francisco. Ok, já tirou o mute, não estamos a conseguir ouvir ainda. Agora conseguem ver-me? Agora sim, agora sim. Pois. Pronto, infelizmente só consegui acessar agora o meeting, mas graças a Deus foi num ponto que eu achei bastante pertinente. Uhum. Aquilo que é a padronização, e se houver uma padronização a nível de designação por parte dos clientes do tipo pague FT, a referência da fatura, seria possível automatizarmos esse processo? Com uma referência à fatura, sim. Se esta referência for adequada, se tiver o número completo da fatura, eu diria que sim. Não vejo é algo que tem de ser trabalhado, mas eu acho que a partida não vejo uma limitação. Pelo menos técnica, não vejo uma limitação. É uma questão de trabalhar no processo. César, o que é que tu achas? Estás em mute. Eu não entendi a pergunta dele, tá? Estamos a falar de um comprovativo de pagamento no qual Ok. existe uma clara referência à fatura Uhum. que aquele comprovativo de pagamento refere, Ok. que foi pago. Sim, Ok? E haver sim, eu não uma. vejo. Sim, Eu não vejo problema em questão de anexar. Se temos um número de pagamento, o comprovante, ele tem um número que ele faz um match, ele tem uma coincidência com a fatura, não vejo problema. Se eu vejo problema é a validação dessa informação, é? Então, vamos dizer, se é um pagamento parcial, um documento colocado de forma errada, mas isso num workflow de validação é tranquilamente validado por uma pessoa interna e vão meter as informações e depois pode fazer uma recusa disso aí. Mas vamos dizer que 90%, 95% dos comprovantes são ok. Eu só vejo o problema de validar esse documento, não tanto de anexar, porque se a pessoa coloca esse comprovante é de tal fatura, um formulário de DocWare online público, ele simplesmente vai colocar e já vai anexar e já vamos a ter como dizer que essa fatura já foi paga, certo? Mas claro, precisa de validação.
comprovante Sim, seja real, certo? É esse o problema. César, algo que falaste aqui até pode ser uma solução interessante. Tu falaste aqui Aham. num formulário online para a anexação Uhum. do comprovativo. Ou seja, se, se, se a entidade disponibilizar online um formulário para os seus fornecedores anexarem as faturas e associarem, anexarem os comprovativos, os clientes anexarem os comprovativos e associarem as faturas, portanto, aí nós temos uma associação direta, ou seja, não é preciso. É claro que, como tu dizes, é necessário verificar se aquele comprovativo corresponde a, efetivamente, a uma operação que aconteceu a nível de reconciliação bancária. Então, pode haver aqui um processo que é, como é que é dizer, que é sequencial e misto, não é? Em que tem de haver um matching, ou seja, aquele comprovativo tem depois, tem depois fazer o matching com a reconciliação bancária que vai acontecer e que indica que aquele pagamento entrou, ok? Mas a partida, se estiver desta forma, é muito mais fácil porque o cliente está a indicar que aquele comprovativo paga aquela fatura. Ok? E aí torna-se muito mais fácil essa associação, não é preciso um elemento humano fazer a associação. Pode estar mal feita, pode estar bem feita, mas isso é outro problema que acontece fora ou dentro deste circuito, não é? Também pode acontecer. Mas aí facilita dentro do processo. Pelo menos é aquilo que eu estou a ver a partida que poderia ser uma semi-solução a isto. Ok? Francisco, não sei se isto responde à sua questão. Responde. Consegui perceber a nível de risco como é que poderia ficar associada se realmente for validado esse processo. Contudo, é bastante interessante, reduziria bastante o retrabalho e acabaria por reduzir as horas também de processar quer dizer, a validação de alguns pagamentos. E estaria Sim. aguardando a evolução desse processo. Creio que tanto o Primavera quanto os outros RP, se for a validar esse processo, será bastante vantajoso para a área financeira de qualquer empresa. Certíssimo. Estamos de acordo. Vamos ter de montar um outro webinar com esse processo. Uhum. Ahm, Mais questões? Estamos disponíveis para responder. Se precisarem de falar, podem levantar a mão ou podem escrever aqui as questões. Temos aqui mais alguns minutos para verificar se têm mais perguntas. Enquanto estão aguardando, enquanto aguarda as perguntas, o DocuWare ele consegue já colocar já criar portais, formulários e portais para fornecedores. Então, por exemplo, nesse exemplo que estava dando anteriormente, você pode criar esse portal de forma simples, não? Isso não demora nem meio período de fazer uma criação de um portal com formulários já ativos e o fornecedor já pode até selecionar a fatura que estão já inseridas dentro do DocuWare com na lista de seleção, ok? Fatura 200, aí ele seleciona e anexa o comprovante de forma direta dentro. E então faz também com que, nos portais, faz com que as pessoas de fora façam o trabalho que normalmente é interno, de indexação, aprovação, certo? Simplesmente o usuário só tem para só tem a opção de validar, né? Não tem que fazer um trabalho de indexação desses documentos. Obrigado, Ok, César. vamos finalizando. Certo. Portanto, no final aqui deste webinar, os participantes irão receber um e-mail. Neste e-mail tem um formulário que agradecemos que o preencham para caso eventualmente exista aqui algum interesse, no sentido de validarmos se
se existe a necessidade de fazer um levantamento, entregar-vos uma cotação a nível de implementação do sistema, portanto, estaremos mais que disponíveis para tal. Tem aqui mais uma outra questão. Docware consegue detectar a não conformidade de uma fatura. É importante perceber o que é que quer dizer com não conformidade, Mauro. Deixa-me cá ver aqui só para que eu não esteja a responder aqui a algo que eh, não faça sentido. Um momento, Mauro. Vou dar aqui a palavra. Mauro, tem permissão para falar. Agora conseguem me ouvir? Sim, Boa sim, tarde. sim. Conseguimos. Ok. Boa tarde. Sim, sim, sim. Quando fiz referência à não conformidade, né? eh, Recebemos uma fatura de um fornecedor e notamos que esse fornecedor, né? Por vezes, no processo manual, temos aquela paciência, por vezes, de ir consultar o NIF, se o NIF já ele foi colocado numa posição em que o NIF não está ativo. Mas com o Docware, será que nós, ao receber essa fatura, né, ele consegue detectar, né? Tem um link com o Docware e o portal da AGT. Ele consegue detectar que esse NIF não está conforme, que o número da fatura também não está conforme. É basicamente nesses processos. Ok. Portanto, aqui nós estamos a passar para a faturação eletrónica. Ok? E as faturas passaram a ter um código QR. Nós queremos utilizar esse código QR para efetuar validações junto à AGP. A questão é que essa ligação ainda não está totalmente funcional. Portanto, não é uma limitação do Docware, é uma limitação da AGP. Portanto, nós gostaríamos muito de fazer todas essas validações e nós queremos integrar o Docware dentro do processo de faturação eletrónica para efetuar as validações que forem necessárias. Nós só estamos a aguardar que todo este processo, o QR Code e consulta no portal da AGT, fique funcional, porque isso é possível, mas neste momento não está funcional daquilo que foram os nossos testes realizados. Ana, César, não sei se tem alguma evolução em relação a isto, tem algo a acrescentar? Então, eu diria que sim, que dá para fazer, ou seja, ou se o portal tem uma conexão, uma API disponível para fazer essa requisição, o Docware dentro do workflow ele já faria a validação se existiria algum tipo de dependência relativa ao NIF e o Docware já se conectaria com o sistema e puxaria a pendência, então você teria aquele fluxo onde eu tenho que revisar a pendência e aquela que passou, ok? Se existe essa possibilidade de requisição, sem problema nenhum. O Docware ele consegue se conectar dentro do workflow mesmo de forma automática. Ana, queres acrescentar algo? Bom, a experiência que eu estou a ver é que temos que deixar consolidar primeiro este processo da faturação eletrónica, porque os QR codes nem sempre dão para ler. Nós temos enfrentado esse desafio, que consultamos os documentos, eles estão lá bem submetidos, mas depois o QR code nem sempre funciona. Portanto, eu acho que temos que deixar passar aqui esta fase de estabilização e consolidação, e certamente conseguiremos aqui ter uma solução mais sólida, não é? Ok, obrigado. Mauro, julgo que ficou respondida a questão. Então, se tiver alguma dúvida. Foi respondido. Obrigado. Eh, por enquanto não temos mais questões. Continuaremos disponíveis, não é, para futuro contacto. Temos aqui o QR Code com o questionário pós-webinar.
ao mesmo tempo também irão receber um e-mail. Agradecemos muito a vossa disponibilidade para assistirem a esta sessão. E dentro do formulário que terão para preencher, portanto, estaremos disponíveis para poder fazer um levantamento e poder verificar no que podemos apoiar dentro daquilo que são os processos financeiros e a automatização. Muito obrigado a todos. Obrigado pela vossa participação. Obrigado, César. Obrigado, Ana. Obrigado, Luís, que Obrigado, estás aí no obrigado a todos. back-office a apoiar em todo o webinar. Obrigada. E desejo-vos Ok. a todos um bom resto de dia e um bom trabalho. Obrigado. Obrigada, igual. Obrigado, igualmente. Boa continuação. Peraí, peraí, peraí.